Olá, seja bem-vindo a mais um Fanpage. No programa de hoje, vamos falar sobre terceirização de cobrança para associações. Para esclarecer sobre o assunto, trouxemos o presidente da Parcele Tudo, Júlio César. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paula? Tudo bem, gente? Tá bom. Júlio, como que surgiu essa ideia de criar essa empresa Parcele Tudo? Bem, eu sou advogado. Durante alguns anos da minha vida eu advoguei para associações de proteção veicular. Então, eu sou lá das antigas, quando iniciou esse movimento no Brasil. E agora, com o início da pandemia, agora nos últimos 2 anos, a gente viu que o grande problema das associações era a inadimplência. Porque estava tudo fechado, o povo perdendo emprego, algumas cidades em lockdown total. Então, a renda caiu. E as pessoas falavam, olha, eu tenho que pagar o que eu entendo que é de primeira necessidade. Vou pagar aluguel, água, luz e o resto se der. Então a gente teve clientes, né? Eu também trabalhei na assistência durante muitos anos. A gente teve clientes que a sua arrecadação caiu 50%. A sua despesa você não consegue diminuir, mas a arrecadação, em razão do pagamento dos boletos de proteção veicular, teve associação que caiu 65%, a ponto do presidente ficar louco. Meu Deus, o que eu faço? As contas estão chegando, a despesa está mantida, mas a minha receita caiu lá embaixo. Aí nós começamos a analisar o mercado e descobrimos o seguinte, que a nossa cobrança das associações, cooperativas e clubes de benefício não é uma cobrança especializada. A gente manda o boleto para o associado como? Primeiro, pelo correio. O correio não chega, nós temos clientes do Nordeste que ainda tem a caixa postal. Chega lá naquela cidade menor a caixa postal e alguém começa a distribuir. Então você tinha um problema de atraso, muitas vezes não chega, cai na caixa do correio e molha. Segunda forma de envio de boletos, através de e-mail. Aí eu lembro da minha mãe. A minha mãe tem 80 anos de idade, tem um carro, uma proteção veicular de contagem, e aí quando o boleto dela não atrasa, ela mora no Barreiro, ela sai do Barreiro, vai lá no Eldorado, pessoalmente buscar a segunda via do seu boleto. Então o boleto por e-mail para determinado público não chega, ou cai na caixa de spam e a pessoa não visualiza. Terceira forma, o WhatsApp. O cara falou, opa, com esse número de fraudes hoje, eu não vou entrar aqui nesse WhatsApp. Então a gente descobriu que o grande problema hoje é que o boleto não chega, ou se chega, o cidadão fala, vou pagar o que me perturba. Eu sempre uso como exemplo o Carrefour, né? Deva todo mundo, mas não devo o Carrefour. O Carrefour te liga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Então quando eu tenho que dever alguém, eu tenho que dever todo mundo menos o Carrefour. Então a gente criou esse produto, e o produto deu uma especializada nessa cobrança no Brasil. Quais são os prós e contras de se terceirizar um setor como o de cobrança? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes na associação, quando um associado liga para pedir um boleto, ele liga lá na recepção, a recepção manda para um determinado setor, é uma área onde a pessoa não é especializada. Ainda acham que cobrança se você não me pagar, eu mando o seu nome para o SPC. Esse é o tipo de cobrança que o cara paga e fala, poxa, eu sou cliente há 2 anos, nunca atrasei. Pela primeira vez que eu esqueci ou por algum motivo não pude pagar, eles estão fazendo esse tipo de ameaça, ele paga com raiva e vai embora. Cobrança é uma arte. Cobrar, além de você ter que criar mecanismos do cidadão pagar. Na Parcele Tudo, você tem um boleto lá de R$120, por exemplo. Nós damos a condição da pessoa parcelar o seu boleto em até 12 vezes, pagar a primeira daqui a 40 dias, estar cobertado naquela hora e diluir o seu problema. Então, por exemplo, véspera de feriado, vou viajar. O meu carro é uma caminhonete, meu boleto é R$500, R$500 ajudaria tanto na viagem. Ele paga com a gente no nosso sistema, ele paga no cartão, ele vai pagar essa parcela de R$30 daqui a 1 mês, viaja tranquilo, mas viaja cobertado, porque a gente paga a associação na hora. Ele fez com a gente parcelamento, a gente paga a associação na hora e ele fica devendo para a gente, o risco é nosso. Então, a gente precisa entender que cobrança não é ameaçar o cliente. Cobrança é criar mecanismos de que o cliente seja bem atendido e fique adimplente, porque a gente não só quer que ele pague, a gente quer que ele pague e continue cliente. Então a primeira coisa é essa, é uma coisa bastante especializada. Segundo é o custo. Hoje o maior problema no Brasil é o custo da mão de obra. Você tem um funcionário lá que ele recebe R$1.500, você paga salário, 13º, INSS, fundo de garantia, aquela que eu chamo de poupança regresso. Fica 1 ano o funcionário ganhando R$1.500, quando você demite daqui a 1 ano você paga R$5.000. É uma conta perniciosa, porque você recebe 12 boletos, mas você paga 13 salários.
Então, o custo de um funcionário é muito caro. No caso de uma cobrança terceirizada, especializada, você paga pelo serviço. Acabou o serviço hoje, o que é que eu te devo? Nada. Então, essa é a primeira coisa. A gente barateia, diminui o custo da associação, cria uma forma mais especializada e, mais ainda, cria um mecanismo para o cidadão pagar. Nós não queremos só que ele pague, nós queremos que ele continue sendo seu cliente. A nossa ideia é encantar para que ele tenha mecanismos para continuar com o seu serviço. Entendi. E o legal é porque a pessoa ela não se indispõe com o associado, né? Porque eu, por exemplo, não sei cobrar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho... E ninguém gosta de ser cobrado, né? Eu tenho vergonha. Ninguém gosta. A ideia é o seguinte, a nossa abordagem sempre é: o que eu posso fazer para te ajudar? A ideia não é aquela pegada de cobrança. O que eu posso fazer para te ajudar? Você não pode ficar com o seu carro sem cobertura. Você sabia que nessa pandemia o número de furtos e roubos aumentou assustadoramente? Você está inadimplente por um boleto de 120, 130 reais. Se o seu carro estragar de madrugada, você não vai ter acesso, você não vai poder chamar um reboque, uma assistência. Você com a sua família de madrugada, o reboque vai te cobrar 500 reais, que ele vai cobrar de acordo com o momento. Você com 100 e poucos reais por mês resolve o seu problema. Você já imaginou? O seu carro custa 50 mil, o seu boleto é 150 reais. Por causa de 150 reais na adimplente, você vai perder a cobertura de furto e roubo do seu carro. Então a nossa ideia: eu não admito que você fique sem cobertura, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? Como é que você consegue pagar? Mas você ficar sem cobertura, você não pode. Então a ideia é criar uma forma de ajudar o associado e não de colocá-lo na parede. Essa ideia a gente vê no mercado alguns concorrentes nossos, que as pessoas, o cliente manda mensagem: olha a mensagem que eu recebi. Poxa, eu sou cliente há 5 anos, eu nunca usei um reboque, eu nunca bati meu carro, o dia que eu atrasei, eles estão ameaçando me protestar, ameaçando cortar meu serviço. Poxa, eu nunca usei, eu estou indignado. Então, a nossa pegada é uma pegada diferente. A gente quer encantar o seu cliente para que ele pague tranquilo, satisfeito, sem se sentir colocado na parede, mas não deixe de ficar sem o serviço. E como que funciona esse processo de cobrança, Júlio? Então, o processo de cobrança funciona o seguinte: você tem que ir aumentando gradativamente a força da cobrança. A primeira coisa que a gente faz existem associações que têm dos mais diversas datas. Dia 5, dia 10, 15, 20, 25, 30, algumas tem todo dia. Então a gente recebe no último dia do mês uma listagem de todos os associados que vão vencer com a data, e o nosso call center. Nós temos um call center especializado em cobrança. Ele entra em contato com toda a sua base um dia antes do vencimento. Olá, Júlio, tudo bem? Eu sou aqui da empresa tal, estou passando para lembrar que amanhã vence o seu boleto. Se você não tiver recebido, você clica aqui no meu chatbot, que eu tiro para você a segunda via. Nem lembrava que tinha que pagar, me manda aí, na hora. Eu quero que me mande por WhatsApp, a gente manda. Me manda pelo Facebook, a gente manda. Me manda por e-mail, a gente manda. Me manda por um cavalo trazer aqui, um motoboy, do jeito que o cliente quiser. A gente não pode perder esse pagamento. Então a gente cria mecanismos de acordo com a realidade do cliente. Então a gente entra em contato com toda a base um dia antes, lembrando que amanhã vence e não cobrando. Feito isso, 2 dias depois, de acordo com o tipo de cobrança, algumas associações conseguem visualizar no outro dia quem pagou, quem não pagou, algumas 2 dias depois. No segundo dia, a gente tem um acesso de login só para visualizar, a gente entra em contato de novo. Olá, tudo bem, Paulo? Olha, a gente não visualizou o pagamento do seu boleto, a gente está preocupado que você pode perder a sua cobertura. Já imaginou se roubarem o seu carro sem cobertura? O que eu posso te ajudar? Você quer parcelar o seu boleto em até 12 vezes? Você quer pagar o mês que vem, que a gente gera um boleto aqui para o mês que vem? Você quer parcelar no cartão uma vez, em até 12 vezes? A gente faz um segundo contato telefônico. No 4º dia, porque em regra as associações cortam o serviço, transforma aquele cliente em inativo ou inadimplente no 5º dia, olha, a partir de amanhã o senhor está sem cobertura. Você já imaginou? Se eu estou vendo a FIP do seu carro aqui é 40 mil, seu boleto é 120 reais, ficar de 120 reais, se o senhor bater o carro, o senhor não tem cobertura. Se roubarem o seu carro, não tem cobertura. Nós não podemos aceitar isso não. O senhor quer pagar como? De que jeito o senhor quer pagar? Do jeito que o senhor quiser pagar, a gente vai dar um jeito de parcelar. Mas o senhor não pode ficar com um carro de 40 mil desacobertado. Então, a ideia é sempre fazer contato naquela pegada de lembrança, naquela pegada de facilitação para o nosso cliente, mas ele não pode ficar sem cobertura. O Júlio também é advogado, como ele disse no início da nossa entrevista. E como que anda a legislação que se refere à cobrança das associações? Bem, vamos lá. A gente primeiro precisa entender do ponto de vista da visão do associado. Depois a gente vai para o ponto de vista jurídico. O associado, muitas vezes, ele acha que quando ele entra na associação e paga a adesão, aquela adesão é o primeiro mês. Não é. O serviço de proteção veicular é um serviço pós-pago.
Primeiro o associado usa, aquela despesa do mês então é rateada para todos. Mas ele muitas vezes tem uma grande confusão, porque às vezes o próprio consultor não deixa isso muito claro. Então ele fala, não estou devendo não, eu não vou ficar sem cobertura não, eu paguei primeiro. Não, querido, você pagou adesão, como se fosse uma inscrição, uma adesão àquele grupo organizado. Todo mês a gente junta todas as despesas e faz um rateio, por isso que o senhor paga de acordo com o valor do seu carro. Se você tem um carro de 50 mil é um valor, se tem um carro de 70 é outro, isso é proporcional. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. A segunda coisa, a cobrança, ela tem uma regra definida de telemarketing, né? A própria lei de proteção ela define uma regra. Qual que é a regra? A regra é que você tem horários certos para fazer a cobrança. A sua cobrança não pode ser aquela cobrança constrangedora. Por isso que a gente tenta encantar o cliente. Não estou aqui para te cobrar, estou aqui para te ajudar a achar uma solução, porque o seu patrimônio é o seu carro. E muitas vezes o associado tem lá um carrinho, um carnezão desse tamanho. Então, se roubar, ele tem que continuar pagando o carnê para o ladrão. Porque se ele não pagar, o banco vai executá-lo. Então a gente tem toda uma pegada dentro da regra, dentro do horário, dentro da legislação, para não constranger o nosso associado. A ideia da Parceiro em Tudo é ser um parceiro da associação para aumentar a sua receita e também um parceiro do associado para ele não ficar desacobertado. Júlio, então nos dê uma dica. Por que as associações deveriam investir no setor de terceirização? Olha, primeiro eu vou dar um exemplo de uma associação X nossa. Tem uma associação que ela tem 4.000 itens e ela tinha 4 pessoas para fazer essa cobrança. Porque ela tem a base espalhada no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e também aqui em Minas Gerais. Então ela tinha 4 pessoas que ficavam o dia inteiro fazendo aquela ligação. Alô, eu sou da associação tal, o senhor não pagou, nós vamos mandar o nome para o SPC. Então, se cada funcionário custava em média R$ 1.300 de salário, ele tem um custo de quase R$ 3.000 no final da linha. Então ele gastava R$ 12.000 para cobrar 4.000 itens. Esse cliente paga para a gente um boleto de 7.500. Ele teve economia logo de cara de 5.000 por mês. Segundo, nós pegamos a sua base com cerca de 35% de inadimplência, porque a inadimplência ela é corrente, então ela começa no início do mês alto e vai diminuindo ao longo do mês. A pessoa vai pagando atrasado, mas vai pagando. Chegava no final do mês, ele tinha uma inadimplência que beirava quase 18%. Então 18% virava o mês. Isso é muito uma associação. Por quê? Porque a relação entre receita e despesa é muito pequena. Muitas vezes tem meses que a associação consegue ter um fluxo de caixa maior, mas naquele outro mês teve muita batida, muito roubo, tem um fluxo. Então você tem que criar um equilíbrio. Nós, hoje, ele tem uma média com a gente de 2% a 3%, que é aquilo que é suportável. Então ele está maravilhado com a gente. Primeiro pela economia. Ele está economizando 60 mil por mês. E segundo, que na inadimplência foi lá embaixo. Por quê? Porque como nós somos uma empresa que só faz cobrança, a gente fica o dia inteiro. Ah, vocês podem vender? Não, não vendemos. Vocês podem fazer reativação? Não, não reativamos. E a gente faz tudo. Quando a gente liga para o associado, ele está com 5, 10 dias, a gente acompanha muitas vezes aquela própria revistoria, a gente agenda, faz a revistoria, recebe o videozinho, porque cada associação tem um jeito. A associação fala, para você voltar você tem que fazer um vídeo dizendo a palavra do dia, você tem que colocar um jornal do lado, outro é um termo de não sinistralidade, a gente vai na regra da associação. Então a gente faz tudo isso e entrega o associado pronto. Tá aqui, pagou, pode voltar para a base. Então, qual que é a ideia? A ideia é justamente de ser um parceiro. Primeiro na economia, segundo na especialização. Eu digo, cobrança é uma arte. Ô Júlio, muito obrigada pela participação, por ter tirado um tempo para estar aqui conosco. E muito obrigada a você que mais uma vez tem nos acompanhado. Um abração e até o próximo programa.